palmas ao Senhor. Aleluia. Como a pastora Sandra declarou, há uma unção sobre este lugar. Há uma unção profética sobre este lugar. O que é uma unção profética? É algo que te projeta para o futuro, te estabelece no presente e te projeta para o futuro. Eu quero que você esteja estabelecido, plantado, enraizado, firme na casa do Senhor, para ser projetado, porque o Senhor tem confiado naqueles que vêm na cesta profética, naqueles que permanecem na sua casa, naqueles que querem projetar o seu futuro no Senhor. Então na cesta profética tem palavra que te lança ao futuro, debaixo da bênção do Senhor. E eu profetizo que você e a sua casa servirão ao Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. E abra a palavra de Deus em Ezequiel 4. Você pode abrir aí a palavra na sua casa também, Ezequiel capítulo 4. Deus tem algo poderoso para fazer nessa noite. Ezequiel capítulo 4. Ezequiel é o profeta, que significa o nome dele, Deus fortalece. Deus vai te fortalecer. Deus vai trazer uma unção de fortalecimento nessa noite. Preste atenção na unção que vai ser derramada. Preste atenção na palavra que vai ser declarada profeticamente sobre a sua vida, amém? Ezequiel capítulo 4, assim diz a palavra de Deus. Agora, ó filho do homem, toma um tijolo, põe-no diante de ti e desenha nele a cidade de Jerusalém. Põe contra ela um cerco e edifica contra ela uma fortificação. Levanta contra ela uma tranqueira e põe contra ela acampamentos e põe-lhe arietes em redor. Pega também uma panela de ferro e põe-na por muro de ferro entre ti e a cidade e dirige para ela o teu rosto. Assim será cercada e a cercarás. Isso servirá de sinal à nação de Israel. Deita-te também sobre o teu lado esquerdo e põe a maldade da nação de Israel sobre ele. Conforme o número dos dias que te deitares sobre ele, levarás as suas maldades. Eu te designei o mesmo número de dias que os anos da sua maldade, de sorte que durante 390 dias levarás a maldade da nação de Israel. Quando tiveres cumprido esses dias, tornarás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da nação de Judá. 40 dias, um dia te dei para cada ano. Pai, essa é a tua palavra. Fala conosco nessa noite. Explica nos nossos corações, individualmente. Senhor, fala coletivamente, como igreja, mas fala individualmente nos corações nessa noite, para que venha determinar o que o Senhor tem de futuro, o que o Senhor tem para fortalecer o teu filho e a tua filha, para ele enfrentar, vencer e se estabelecer no propósito que Deus tem sobre a sua vida. Assim nós oramos e te abençoamos em nome de Jesus, amém? Quem acredita em Deus aí, dê um glória a Deus. Você pode sentar, por favor. Querido Ezequiel, nesse tempo, ele está no rio Quebar, no cativeiro babilônico. Ele é contemporâneo de Daniel, que está na corte medo-persa, também declarando algumas palavras de Deus ali. E um pouco antes, Jeremias, lá em Judá, no cativeiro, estava declarando a palavra de Deus. Ezequiel é o profeta das visões. Como eu disse, o nome dele significa Deus fortalece. E nessa noite, Deus me deu claramente que você precisa ser fortalecido. Fortalecido para enfrentar esse tempo que está acontecendo agora, um processo que está acontecendo, como Deus fez com Ezequiel, para você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, amém? É preciso ser forjado. E você vai entender essa palavra, para que você receba nessa noite, para que você aí em casa receba nessa noite. E ele tinha várias visões, e com cada profeta, Deus age de uma forma diferente. Com Ezequiel, ele vivia as profecias dele. Quem aqui já sentiu na sua vida, você vivendo o que de repente você está falando, você vivendo? É uma dificuldade, é uma coisa, Deus fala na palavra e você passa aquela vivência na sua vida. Você declara algo e aquilo começa a ser vivido por você. Ezequiel acontecia isso com ele.
Deus dava uma palavra e ele vivia aquela palavra. Ele fala: tua esposa vai falecer. De manhã ele fala: a esposa falece à tarde. Ele diz: você não vai chorar. Para ele entender que ele não podia se entristecer com o que Deus ia fazer sobre a cidade. Algo amado. E para quem não sabe, Deus no Antigo Testamento é o marido, Israel é a esposa. Por isso que Deus leva essa alegoria da noiva com o filho Jesus, com a igreja, a sua noiva. Amém? E ele também diz: vais cozer a comida sobre esterco, sobre fezes. E ele diz: é isso mesmo. Então ele tinha que viver coisas difíceis. Ele profetizava e ele vivia coisas difíceis. E essa é mais uma parte no capítulo 4, que eu quero te dizer, que o Senhor, Ele fala, Ele faz você passar por situações, mas Ele entra na tua vida, na tua história, para dizer: eu estou contigo, eu estou junto de ti, eu avalizo o que eu estou fazendo com a tua vida, porque eu, Senhor, jamais perdi o controle daquilo que eu projetei para você ser, em nome de Jesus. Jamais o Senhor perdeu o controle sobre a tua vida, jamais o Senhor perdeu o controle sobre a tua vida. Pode se levantar os leões, podem se levantar as pessoas, pode se levantar o inferno, mas o Senhor disse: eu estou no controle, permanece do meu lado, porque eu estou sempre do teu lado, fiel, justo e aquele que te fortalece. E nessa noite eu vejo o céu preparado para derramar uma unção de fortalecimento sobre a sua vida, em nome de Jesus. Pastor, o que é fortalecimento? Entenda, fortalecimento é no nível cognitivo, é no nível não só de inteligência, mas de sabedoria, de você conhecer, mas saber aplicar com sabedoria até no falar. É você ter inteligência não somente cognitiva, mas inteligência interativa, inteligência emotiva, para poder exercer a palavra de Deus, não somente na igreja, mas no seu dia a dia, para honrar ao Senhor no seu dia a dia, no seu trabalho, nas suas reuniões, nas conversas por telefone, nas conversas pessoais. O Senhor vai estar contigo todo dia e você vai honrá-lo e Ele vai te honrar de uma forma sobrenatural. Isso é ser fortalecido, isso é ser fortalecido. Não é você dar alguma coisa com barganha para o Senhor, não, é o Senhor te dar algo porque Ele sabe que você é confiável para Ele te fortalecer, para Ele te pôr na frente de batalha, para Ele te colocar naquele lugar. O Senhor não precisa de nada teu, Ele precisa só que você seja dele. Entenda isso. Se Deus olhar para o seu coração e ver um coração confiável, acabou. Ele vai te fazer passar para um processo, para te fortalecer. E você vai permanecer firme. E Ele vai te colocar lá. E Ele chamou Ezequiel no capítulo 2. E no capítulo 4 nós vemos isso e nós vamos continuar lendo agora. E Ele põe uma posição em relação a Israel. Levanta um cerco, pega um tijolo e desenha Israel. Ele pegou um tijolo, desenhou e colocou ali. Depois pega uma fanela de ferro e coloca como um muro entre Israel e você. Sabe o que ele está dizendo? Israel é o pecado. Eu não posso ficar coadunando com o pecado que está em Israel. Então eu vou ter que exercer algo para arrancar isso de Israel. O que nós temos feito? O que nós temos clamado nesses tempos sobre Brasília? E ele diz também sobre Judá, o que nós temos clamado esse tempo sobre o Brasil. Querido, o que eu estou falando aqui não é uma palavra esmo, é uma palavra profética para esses dias, para os dias que virão, para determinar um futuro, porque é a igreja, o homem de Deus que se posiciona, como o apóstolo falou na 220, o profeta vem e lança uma palavra de alinhamento profético, e depois as palavras vêm e começam a mudar a situação. Nesta noite há uma palavra de alinhamento profético, como Ezequiel fez naquele lugar. Nós estamos, o apóstolo dessa igreja e a apóstola estão declarando uma palavra sobre Brasília, uma palavra de intercessão, uma palavra de clamor, porque o profeta não vem para julgar, o profeta vem para trazer uma palavra de Deus. E Ezequiel foi interceder 390 dias por Israel e 40 dias por Judá, mas existia uma separação de Deus com a cidade, porque Deus é santo e Deus não habita no pecado, Deus não habita no erro. É porque eu sou assim, é o meu jeito. Não, você está ouvindo aí? Não,
Deus não habita porque Deus é santo e jamais deixará de ser santo. E Ele vai mudar você porque Ele é imutável e todo-poderoso. E a panela de ferro está ali. E Ele põe o profeta para interceder. E Ele diz: você vai estar sofrendo as dores do pecado. Quem é o profeta? Representa Deus. Quem é Israel? Representa a noiva. Você vai estar, a esposa, você estará passando as dores da esposa. É a mesma coisa, assim como Cristo ama a igreja tem que se submeter a Cristo, amém? Então Ele diz: eu vou passar 390 dias deitado do lado esquerdo, porque Deus disse para Ele fazer isso. Querido, você já viu alguém deitado 390 dias só de um lado? Quem aí dorme e não se mexe à noite? Levanta a mão. Não se mexe? Não posso avalizar esse testemunho, não posso avalizar. Que não se mexe à noite, não mexe. Então, 390, já pensou, Tiago, 390 dias? Alguém já ouviu falar na palavra dor? Aqui temos um especialista, Master Power Plus, né? Mestrado, doutorado, pós-doutorado, lá em Nova Iguaçu, ou não sei onde é que ele foi, fez lá nos Estados Unidos. Pós-doutorado aqui, professor, pastor, doctor, master, né? Tabajara, estava aqui, e pode dizer, só de você ficar com o músculo o tempo inteiro pressionando um lado, vai dar dor. Então, dor já estava ali. Escara, alguém sabe o que é escara? Ferida de tanto você ficar só de um lado, a pele ali, do lado, e deitado 390 dias. Vai dar ferida. Então você vai sentir dor no processo. Você vai sentir uma ferida sangrando no processo em que Deus está te colocando. Mas você vai estar lá firme. E o Senhor vai estar contigo. E o Senhor vai estar do teu lado. E você diz: como eu vou fazer? Porque o Senhor te dá uma palavra. E sobre a palavra dele está o sustento. Está aquilo que diz: eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te sustento com a destra da minha justiça. E Deus está derramando uma unção de fortalecimento aí dentro da sua casa, na sua família, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém? Desconforto, querido, aprenda isso, escuta isso aí. Ah, eu estou muito bem com Deus se eu estou em conforto. Onde você ouviu isso na Bíblia? Conforto não quer dizer que você está bem com Deus. É muito melhor às vezes você estar em desconforto, mas estar no propósito de Deus. Muito melhor você estar passando um desconforto tremendo, mas você está alinhado profeticamente, alinhado com a palavra, alinhado com a direção de Deus, alinhado com o que Deus está falando para a sua vida. Essa igreja, o apóstolo declara que a unção, ela vem, despedaça o jugo. E se você está alinhado, está em desconforto, aguarda no Senhor, que o mais Ele vai fazer, porque agindo Deus, quem impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se você está em desconforto, aguarda nele, confia nele, para o Senhor executar na tua vida. E ele não ficou 1 ou 2 dias, com certeza no primeiro dia você fala: eu não vou mais deitar desse lado, eu não vou mais fazer desse lado. É por isso que tu não é profeta, irmão. Porque ser profeta não é só pegar uma apostila e ler. Ser profeta não é só pegar e vir no culto na sexta-feira. Ser profeta é se submeter à palavra de Deus, ao processo que Deus tem para a sua vida, ao que Deus te chamou para fazer, ao que Deus te programou para fazer. Ser profeta é saber: você está errado, mas eu vou orar por você, eu vou declarar uma palavra de bênção, eu vou declarar uma palavra de libertação, e o Senhor vai mudar a tua história.
é profetizar sobre algo que você não vê. Isso é fé. Fé não é você ficar falando o tempo inteiro blá, 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 blá. É você passar um desconforto, é você passar uma dor e você lançar uma palavra do futuro e caminhar para ela, mesmo sangrando, mesmo doendo, mesmo seus olhos não vendo nada mudar. Você vê as coisas não mudam, o dinheiro não entra, o trabalho não vem, a pessoa do seu lado não muda, mas você olha para frente e diz: eu profetizo. Isso é fé, caminhar sem ver, em direção ao futuro. Essa é a cesta profética que te ensina isso. Você vai chegar no futuro programado por Deus. Aí você diz: mas os outros não passam isso. Mas eles não vão ter a unção que você tem. Mas a história deles não passou essa dificuldade toda. Eles não sofreram tudo isso. Porque eu sofri. Vou te dar uma palavra de Deus. Em vez de você ser vítima, em vez de você ficar magoado, em vez de você ficar tentando restaurar a dor que você sofreu, lança uma palavra profética lá na frente e diz: o meu Deus sabe por que eu passei isso. Eu não vou ser uma criança, eu não vou ser um menino de ficar perguntando por quê todos os dias da minha vida, porque tem coisas que não é para você perguntar o porquê, é para viver o processo. Ou você entende o que é renúncia, ou você entende o que é renúncia para receber a unção, ou a unção profética está doida para cair na sua vida, está pronta para cair na sua vida, mas você tem que renunciar. Não perguntar por quê e viver a história que Deus programou para a sua vida, porque Ele está no controle. Vire para a pessoa do seu lado, vire aí na sua casa e diz: para de ser menino e cresce em Deus, porque Ele tem para fazer na sua vida. Ele precisa de um homem e de uma mulher de Deus. Aprenda isso. Não indague. Confie. Quando vier a vontade de indagar, de duvidar, porque toda pergunta gera uma dúvida. Mesmo que seja uma pergunta retórica. Mesmo que seja uma pergunta para você mesmo responder, porque diz: Deus não está respondendo, eu vou responder o porquê. Eu perguntei porquê, mas Ele não me responde, eu vou responder. Ou então eu vou procurar na palavra dele. Se continuar perguntando, tu vai morrer. Ah, isso aqui não é para mim não. É outro. Então não adianta. Deus tem para fazer na sua vida. E querido, entenda uma coisa. Não abandone o propósito no meio. Ele tinha 390 dias por Israel, intercedendo, clamando. Nós estamos clamando por Brasília, estamos clamando pelo Brasil. Aí agora vira para o lado direito, 40 dias por Judá. Ele podia abandonar. Ele podia dizer: não, já fiz 390 dias, joga aí pelos dois. Quantas vezes você acha que o seu esforço valeu algo? Querido, entenda isso. Entenda aí você na sua casa. Entenda o que o profeta está falando aqui, irmãos, para a sua vida. A palavra de Deus tem que ser cumprida. Não é o seu esforço que vale, é o poder da palavra. Isso já falaram na pesca milagrosa aqui em Lucas 5, na pesca maravilhosa em João 21, e você vai em vários lugares da Bíblia. O apóstolo pregou no aniversário das 220, não é a sua habilidade, é a unção, é o poder da palavra. Não adianta o seu título, é quando Deus diz: não é mais aqui, ó pescador, eu, carpinteiro, declara que lança do lado direito. Então, se Deus disse 390 dias por Israel, 40 dias por Judá, meu querido, não abandona o propósito. Continua na missão. A missão foi bipartida, mas não era uma missão que você pode enrolar outra, não. A missão só foi bipartida, 390 dias do lado esquerdo, 40 dias do lado direito. A palavra de Deus é completa, teria que ser sobre Israel, sobre Judá. Nós estamos orando por Brasília e pelo Brasil. Amém. Você quer ajudar a África, você quer ajudar outros lugares, glória a Deus, é esse o teu chamado. Mas essa igreja é uma igreja do tamanho de uma cidade, e essa cidade se chama Brasília. E como ali está o meu amigo pastor Sandro, e declara que a capital é de Jesus, Brasília é de Jesus. Profetiza, é o homem que profetiza
Há vários anos, por mais que não mude a aparência dele, já tem vários anos que ele profetiza isso. É um homem de Deus, amém? Um homem de Deus. Cumpra a missão mesmo em desconforto. Nunca, entenda isso. Nunca Deus disse na Bíblia lá, na palavra dele, que para você cumprir uma missão tem que ser em conforto, irmão. Isso daí é a teologia que estão inventando. Tem missão que você vai ter conforto. Agora tem missão que você vai ter desconforto, amém? Não atente para o conforto ou desconforto, cumpra a palavra. Cumpra a palavra liberada, cumpra a palavra lançada, o que Deus falou no teu coração, o que está já escrito aqui. O problema é que muitas vezes nós queremos viver do nosso jeito, e o nosso jeito que não é certo, não vai chegar no propósito de Deus. Aí Deus tem que fazer o alinhamento. E nessa noite nós estamos fazendo o alinhamento profético. Acabou o porquê, acabou a indagação, acabou a dúvida que anula a fé, que fica como as ondas do mar, subindo e descendo. É seguir na missão. E ele virou para o lado direito, mais 40 dias. Mas sabe aquela palavra que Deus diz: eu não apago o pavio que fumega, e nem despedaço a cana quebrada. Deus estava vendo que o filho dele não podia aguentar. E Deus é pai, Deus não é carrasco. E o que ele faz? Vamos ler o versículo 8, todo mundo junto aqui. O versículo 8 diz: eu porei sobre ti cordas, para que não te voltes de um lado para outro, até que cumpra os dias do teu cerco. Amém? Deus sabe da sua estrutura, Deus sabe da sua humanidade. Deus vem e coloca as cordas sobre o profeta, porque ele diz: meu filho não vai aguentar, meu filho vai querer sair, mas Deus vai te manter ali naquele lugar. Eu quero tirar agora toda a seta do inferno, tudo aquilo que Satanás falou na tua mente, tudo aquilo que o inimigo veio colocar na tua cabeça, e você quer abandonar o lugar da bênção, abandonar o lugar do propósito, abandonar o lugar da tua família, abandonar o lugar do teu trabalho, abandonar o lugar onde você está. Agora vai ser quebrada toda a mentira de Satanás. Quem permitiu isso foi o Senhor, para te manter no propósito. Quem permitiu isso? Tudo que está acontecendo, ou aconteceu na tua vida, foi o Senhor dos Exércitos. Ele não foi surpreendido, ele sabia quem você era, ele sabia como você iria agir, ele sabia como você iria viver, e ele sabia tudo o que iria acontecer na sua vida. Então Deus está te mantendo num processo, e ele te colocou cordas, porque se você não aguentasse, ele está avalizando e dizendo: eu estou contigo. E cumprindo a palavra, as portas se abrem. Por que as portas se abrem? Porque você está caminhando em direção ao propósito. Não cumprindo a palavra, as portas não se abrem, porque você não está caminhando para o propósito. Que isso é palavra de maldição? Não, é palavra de Deus. Chega de dar palavra nas igrejas que não se cumprem, porque não estão avalizadas na rocha, e sim nas emoções. Isso só traz frustração. Essa igreja, o apóstolo declara palavras sobre a cidade, sobre o Brasil, que a gente vê se cumprindo, como ele falou, que anos atrás, muitos anos atrás, que tudo seria por uma telinha, que ia ser chamada celular. E tudo começou a se cumprir. Isso foi falado pelo apóstolo Fadi Farage há anos atrás. Como várias coisas são faladas e a gente vê acontecendo, nós temos que declarar a palavra de Deus, porque aí você não vai ser um iludido. Você pode até ter desconforto, mas você vai viver a palavra de Deus e vai ver lá na frente a bênção de Deus sobre a sua vida. Enfrente o tempo do processo, porque Deus está contigo. Enfrente o tempo do desconforto. Não olhe para o lado, não olhe para o outro, olhe para o alto, da onde vem o seu socorro, do Senhor, em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas a Ele. Pastor, mas porque o senhor não sabe, eu estou no meu limite, eu estou até fazendo isso, olha, eu nem consigo mais fazer isso. Pare de reclamar. Se Deus te levou no teu limite, se Deus te levou no teu extremo, é porque Ele sabe aonde Ele está confiando. Ele sabe que você não é mais um nenenzinho,
Ele sabe que você não é um fracote, porque na sua fraqueza Ele te fortaleceu, na sua dificuldade Ele te levantou, na sua tormento, Ele foi lá e colocou as cordas e disse, vai cumprir a minha palavra. A pastora Sandra usa um outro termo, ela diz, não adianta recalcitrar contra os aguilhões, ou vai para frente, vai tentar ir para trás, vai tomar ferro, boi. Você vai ter que andar para frente, em direção ao propósito. Amém? Então vai tomar espetada. Porque as cordas são para te manter naquele lugar. Pastor, mas e essa unção que o Senhor falou? Eu quero que você abra em Levítico 10. Para clarificar bem o que é a unção. A unção sobre a sua vida. A unção que fortalece. A unção estava sobre Ezequiel. Ele tem um chamado. Ele tem uma posição. Querido, a posição não é para ser arguida ou para ser carteirada, como, eu sou pastor, eu sou profeta. Não, é para ser vivida, porque olha, o reino de Deus é a cultura da honra. O valor da moeda é o sangue de Jesus. Se você deixar essa moeda, entrar outra moeda, você está servindo a Mamon e não a Deus. Copia essa daí depois, ouviu? A moeda do reino é o sangue. Se pagar alguma coisa para você, ou você fez alguma negociação com a noiva, que é a igreja, para ser pago em alguma coisa, você entrou para servir a Mamon e não a Deus, mesmo você dando o dízimo. Amém? Você tem que pegar e servir pelo sangue, porque a moeda do reino é o sangue de Jesus, e não tem preço maior do que ele. Mas a cultura do reino é a honra. Então você tem que honrar para ser honrado. 1 Samuel 2,30, honra o que me honram, despreza o que me desprezam. E honra é cumprir a palavra. Não existe outro tipo de honra para Deus do que você não cumprir a palavra. Conheço os meus filhos, porque os meus filhos cumprem a minha palavra. Então a gente tem que caminhar na palavra de Deus, não no nosso jeitinho brasileiro ou nas nossas prioridades. E Levítico 10, diz a palavra de Deus, no versículo 3, depois de ter morrido Nadab e Abiú, porque levaram fogo estranho ao Senhor, e foram fulminados, porque eles não entraram no padrão de santidade de Deus, eram sacerdotes e não estavam no padrão de santidade de Deus. E eles levaram fogo estranho e foram fulminados. Aí no versículo 3, aprende essa aí, irmãos, porque você vai sair fortalecido nessa noite daqui, você que está em casa, vai sair fortalecido. Disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor disse, serei santificado naqueles que chegarem a mim, serei glorificado diante de todo o povo. Arão, porém, se calou. Quem era Arão? O pai de Nadab e Abiú. Há momentos na sua vida que você não vai entender nada. Como Ezequiel disse, por que isso? Ele não perguntou o porquê. Ele ficou calado sem entender. Está bem claro nesse texto. Arão ficou calado e não falou nada. Estava diante do seu líder Moisés. Estava diante do seu povo, da sua congregação. E ele era o sacerdote, ele ficou calado, sem falar nada. Há momentos que vai vir uma dúvida, que vai vir uma dor, que vai vir uma insatisfação, que vai vir uma situação assim, e você tem que ficar em silêncio. Em vez de passar por tolo, falando coisas, fique em silêncio, porque você vai passar por sábio. A sabedoria vai estar em você de Deus, porque você vai ser um sábio diante das pessoas. Porque quando você, como o apóstolo postou, acho que foi ontem ou hoje, quando você está machucado, a sua língua fica com febre, e você vai falar coisas que vão enfermar as pessoas, vão contaminar as pessoas. Amém? Pelo menos eu traduzi assim quando eu li. Então a gente tem que entender que em certos momentos aconteceram coisas que, como sacerdote, a gente tem que se calar. Não pode querer questionar ou falar certas coisas. Isso tudo coaduna com o texto de Ezequiel, que passou uma situação duríssima, mas ele permaneceu firme no Senhor para ver uma transformação de uma cidade. Igrejas se posicionam, como essa igreja se posiciona, para ver transformações da cidade e de um país que se renda ao Senhor Jesus Cristo, que se renda a ter o amor pelas pessoas. Amém? O versículo 6 diz, depois Moisés começa a falar sobre Eleazar e Itamar. Disse Moisés a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar, não descobrireis a vossa cabeça, nem rasgarei as vossas vestes, para que não morrais,
nem venha grande indignação sobre toda a congregação. Mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem este incêndio que o Senhor provocou. O que Deus está falando? Querido, você sacerdote, você profeta, você homem, mulher de Deus, separado, você que está aqui, sabe que tem um chamado para ser separado por Deus, tem coisas que não convém você fazer, mas todos os outros podem, porque eu não posso, porque Deus está dizendo que você não pode. Você não pode ir em certos lugares, você não pode ter certos procedimentos, você não pode ter certas associações, você não pode aceitar certas coisas, você não pode ir lá e ter certos jeitos de agir, modos de fazer. Não pode, porque quem vai tratar com você? Deus, irmãos. Então tem certas coisas que a gente não pode fazer. Foi o que Moisés está falando para eles. Moisés está declarando sobre a vida deles. Ezequiel, puxa Deus, eu vou ter que cozer a minha comida sobre fezes. Mas Deus estava dizendo, você vai fazer isso, porque vai ser um ato profético que vai representar o que eu estarei agindo sobre a minha noiva Israel. Entendam o que Deus está falando nessa noite aqui. Vontade de fazer e reagir, explodir, fazer certas coisas, às vezes não dá para você fazer. Às vezes você vai para o seu quarto, fecha a porta, entra em oração, e o Deus que eu conheço vai mudar toda a história. Porque nós às vezes não temos a força, nós não temos o dinheiro, e palavras lançadas podem ser pegas pelo inimigo para trabalhar contra nós. Por isso que Deus diz, entra, fecha a porta do teu quarto, chora, grita, fala, depois se rende a Deus e começa a clamar a Ele. E Ele vai começar a trabalhar em teu favor, e vai mudar toda a história da tua vida, vai mudar toda a situação que você está vivendo. Versículo 7, não saireis da entrada da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o azeite da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Aqui está a resposta, irmãos. Por que eu tenho que me comportar diferente? Por que Ezequiel se comportou diferente? Por que Itamar, Arão, Eleazar se comportaram diferentes? Porque existe o óleo da unção sobre a tua vida. O óleo da unção não é brincadeira. O óleo da unção não é chegar ali, um homem fez isso. Não, o apóstolo veio aqui e te ungiu. A apóstola veio aqui e te ungiu. Pastores vieram aqui, já do presbitério, e te ungiram junto com os apóstolos. Então não é algo que você fez e pode viver a vida do jeito que você quer, não. Há uma diferença sobre aquele que está debaixo do óleo da unção. Eu me privo, esse óleo me priva de certas coisas. Esse óleo não me permite certas coisas. Aí você diz, puxa pastor, mas o óleo é por quê então? Porque o óleo vai te colocar em lugares que ele não vai colocar outras pessoas. O óleo da unção vai te posicionar em lugares que não vai posicionar as outras pessoas. Sabe por que Deus quer renúncia como Ezequiel? Porque quando eu renuncio, eu sei que tem um óleo sobre a minha cabeça. Deus vai te levantar e te posicionar e te colocar em lugares que os outros vão ficar assim. Quem fez isso se ele não tem dinheiro? Quem fez isso se ele não tem influência? Quem fez isso foi o meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Deus que eu honro, o Deus em quem eu dei a minha vida por Ele. Esse é o Deus que vai te posicionar por causa do óleo que caiu sobre a tua cabeça. Nessa noite, Deus falou através de Ezequiel com a palavra de Deus. Deus falou através de Moisés, através de umas instruções que ele deu para Arão, numa situação difícil. Deus quer amadurecer você, porque você sendo amadurecido, você sendo forjado, você vai viver níveis maiores. Pastor, mas às vezes os meus discípulos não estão assim. A unção que está sobre você vai te posicionar e vai te levar para lugares, você continuando fiel, Deus vai pegar e vai trazer. E aqueles que entenderem que Deus está puxando eles, como o apóstolo está falando e como a pastora Sandra falou, chaves vão ser viradas e eles vão atingir níveis maiores. Mas cada um tem que passar o seu processo. Não pode ser somente, você ora por nós, crente 6 horas, né? Você ora por nós 6 horas, 6 horas, 6 horas, 6 horas por nós. Não, você tem que orar e você tem que viver o seu processo. Você tem que viver o seu momento. Você tem que sentir a dor e confiar nele.
Você tem que ver coisas que você não gosta e confiar nele. Você tem que viver coisas que te trazem situações apertadas financeiras, te trazem situações apertadas na sua família, morte de familiares, e você tem que permanecer firme nele, no Senhor. E aqueles que têm um óleo da unção, entendam que o óleo te priva de algumas coisas. Não deixa você fazer certas associações e estar em certos lugares. Mas esse mesmo óleo vai te colocar em lugares como colocou Arão, Itamar e Eleazar, onde mais ninguém podia entrar. Você vai entrar em lugares com esse óleo que ninguém vai entrar. Você vai dar testemunhos de concurso que ninguém vai dar. Você vai dar testemunhos de promoção que ninguém vai dar. Você vai dar testemunhos de prosperidade que ninguém vai dar. Porque o teu Deus vai te levantar de uma forma tão tremenda que todos vão ver e vão dizer: mas ele nem entendia disso direito. Mas o Deus dele é o Deus Todo-Poderoso. Ele me posicionou. Ele me colocou ali. Ele colocou esse recurso nas minhas mãos, porque ele viu um coração confiável. E a unção estava sobre a minha vida. A unção está sobre a tua vida. O Deus que fortalece está derramando a unção sobre a tua vida agora. Feche os seus olhos, em nome de Jesus. Derrama agora da unção. Derrama agora na casa do teu filho, da tua filha. Pai, eu oro agora, em nome de Jesus. Todo aquele que está sentindo um jugo, que está sentindo um peso, Senhor, vai lá agora, entra nessa casa, entra nessa família, entra nesse hospital, entra nesse lugar, agora vai despedaçando todo o jugo com o poder da unção, com a unção que fortalece. Vai agora pegando o teu filho e vai levantando ele, vai pegando a tua filha e vai levantando ele. Levanta esses ombros abatidos, levanta esse olhar cansado, levanta esse joelho fadigado, levanta essas pernas doloridas, em nome de Jesus. Levanta o teu filho, levanta a tua filha, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Agora que você está saindo desse peso, dessa opressão, repita comigo: eu creio que Deus me fortalece, que a unção despedaça o jugo. Por isso eu confesso, repita, por isso eu confesso a Jesus Cristo como meu Senhor e meu Salvador. Amém? Senhor, porque eu obedeço a sua palavra, eu obedeço o seu conduzir. Salvador, porque eu sei que Ele fez o sacrifício na cruz, e só tem esse caminho para eu seguir, para ter um encontro com Deus na eternidade. Você que fez essa oração pela primeira vez, e você está aqui na igreja, e você fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Alguém aqui? Deus abençoe. Deus abençoe. Quem mais? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Vamos fazer alguma coisa aqui tremenda, que vocês vão ser o primeiro a receber a porção dobrada dessa unção que fortalece. Fique todos de pé. Você que levantou a mão, vem aqui na frente. Quero o pastor Marcelo orando por essas pessoas, os pastores orando por essas pessoas. Amém? Vem aqui na frente, correndo, que você já vai receber a porção dobrada. Porção dobrada. Pastor, eu levantei a mão, eu quero essa porção dobrada. Pastor, eu fiz essa oração pela primeira vez, eu quero essa porção dobrada. Você que está em casa, levante a sua mão. Entre, veja esse número que tem do informativo, esse número do Ministério da Fé. Você vai mandar uma mensagem, em nome de Jesus. E nós vamos estar ali, querendo estar mais perto de você. Mande uma mensagem aqui pelo YouTube, pelo Facebook. Nós queremos estar mais perto de você. Em nome de Jesus, venha aqui na frente. Os pastores podem orar por essas pessoas. Você que levantou a mão, venha aqui. Pai, em nome de Jesus, nós oramos por essas vidas. Declaramos o poder de Deus sobre a vida delas. Declaramos essa unção que despedaça todo o jugo. Declaramos a salvação sobre elas. Declaramos um novo tempo sobre elas. Declaramos que elas vão viver o melhor de Deus. Declaramos que elas vão viver pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus te mantém de pé. Todo o resto é circunstância, mas eu não vivo por circunstâncias, eu vivo pela palavra. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pela palavra. A palavra me mantém de pé, a palavra vai te manter de pé e vai levar sua família para a salvação. Assim nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Vamos aqui para o lado que a gente quer anotar o seu nome, o seu telefone. Amém? Queridos, para terminar, essa palavra vai te levar para um outro nível, se você entender e viver ela.
Não importa a idade que você tem. Você vai passar em concursos que jamais você teria condições de passar. Você vai entrar em faculdades, em lugares, em intercâmbios. Quem gostaria de fazer intercâmbio aqui? Levanta a mão. Eu vejo aqui uma unção sobre intercâmbio. Você fazer intercâmbio, estudar no exterior, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você vai ser chamado para empregos que você diz: como? Deus está derramando uma unção para te fortalecer, a passar os teus extremos, a romper limites, em nome de Jesus. Assim eu quero declarar sobre a tua vida: receba em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus.